Glória a Deus, meus irmãos. Boa tarde. Muito bom poder estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer à organização do Overmission, ao Luca e toda a sua equipe que me fizeram esse convite. Tome seu assento. Acho que vocês já sentaram, né? Não estou enxergando, mas acho que vocês já sentaram. Que bom poder estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Bibo. Acho que algumas pessoas me conhecem. Que bom. Que bom. Quem já leu meu livro Deus que Destrói Sonhos? Nossa, que surpresa boa. Glória a Deus por isso. E o Como Se Tornar um Cristão Inútil? Ah, muito bom. Mas agora eu peguei vocês. E o Teologia Esfria o Crente? Olha, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Gente, é isso. Eu sou o Rodrigo Bibo, de Joinville, Santa Catarina. Casado com a Alexandra. Vocês são empolgados, né? Vocês estão aqui desde as 10 horas da manhã. Parabéns. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal muito empolgado. Estou aqui com a minha esposa Alexandra, que veio comigo hoje, pode estar aqui. Me ajuda, me ajuda. Que bom, gente. E é isso, né? Tem o podcast, o Bibotalk. Quem ouve aí o podcast? Esse é o lugar que eu fui que mais gente me conhece. Eu estou me sentindo em casa agora. Que coisa boa, gente, que coisa boa. Galera, esse evento que vocês estão aqui desde as 10 horas da manhã, cantando, ouvindo palavras, sendo ministrados, encorajados. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por um movimento como esse, que fomenta a missão. E nós precisamos cada vez mais pensar missão. Porque eu não sei se vocês sabem, a gente vive uma crise em muitos institutos missionários, agências missionárias, porque as pessoas não querem mais ser missionários transculturais. Só que o problema que a gente vive na igreja hoje é um pouco estranho, porque ao mesmo tempo em que as pessoas não querem ser missionários transculturais, elas também não querem ser missionários, não quero ser. Ao mesmo tempo que eu não quero ir para o outro lado do mundo, eu também não vou para o outro lado do muro. Entende? Eu não quero ir nem para o outro lado do mundo e nem do outro lado do muro. Eu não sei direito o que eu quero. Mas tem uma parcela que quer. E imagino que vocês são parte dessa parcela. Glória a Deus. Mas nós precisamos ter uma consciência. E essa consciência a gente adquire quando lê o livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos é um livro que mostra a primeira geração de crente. A primeira galera que começou a pregar o evangelho depois de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos. E o que a gente percebe quando nós lemos Atos dos Apóstolos? Que eles perseveravam de coração na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Eles se dedicavam de coração à doutrina dos apóstolos. Ou seja, o DNA, a força motriz da igreja primitiva era, em primeiro lugar, o quê? O poder do Espírito, sem sombra de dúvida. Inclusive, alguns dizem que Atos dos Apóstolos poderia se chamar Atos do Espírito Santo mediante os apóstolos. Porque Lucas, que é o cara que escreveu, ele gostava muito do Espírito Santo. Se um dia você ler o Evangelho de Lucas, eu espero que você faça isso, perceba como ele fala do Espírito Santo. Inclusive mulheres, leiam o Evangelho de Lucas. Lucas dá muita importância para as mulheres do ministério de Jesus. Então Lucas a todo momento fala o seguinte: Jesus por meio do Espírito Santo fez isso, impulsionado pelo Espírito Santo fez aquilo. E isso está também em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo move a igreja na direção do outro. O Espírito Santo move a igreja na direção do perdido, na direção daquele que precisa conhecer Jesus. E é dito em Atos 2:42 que eles perseveravam de coração na doutrina dos apóstolos. Ou seja, queridos, o abismo que nos separa de um verdadeiro avivamento é do tamanho do nosso desprezo pelas Escrituras. O abismo que nos separa de um genuíno avivamento é do tamanho do nosso desprezo pela doutrina. Porque a gente não pode separar uma coisa da outra. A gente não pode achar que ser cheio do Espírito Santo é não conhecer a doutrina. E que conhecer a doutrina não precisa ser cheio do Espírito Santo. Parece que a gente criou uma divisão
Não, aquela pessoa lá, ela é bem teológica, mas meio vazia. E aí tu vai, né, gente, não fala assim, ela é bem teológica, mas chata, muito teológica, meio vazia. E aí tem outra pessoa que é cheia de Deus, rapaz, que transpira a presença de Deus. Mas daí, às vezes, fala umas coisas assim, meio complicadas. Sabe assim, umas coisas que ninguém falou em 2000 anos de cristianismo. E aí a pessoa vem como se fosse uma grande revelação, mas é um absurdo. Por que tem que ser separado uma coisa da outra? Não deveria. O fato é que o ministério de Jesus, ele se inicia com, e Jesus começou a ensiná-los. A igreja, Mateus capítulo 5, caso você duvide de mim. Nós temos a igreja que perseverava de coração na doutrina dos apóstolos. Aí você vai abrir a sua Bíblia comigo agora em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11. Nós temos um cuidado que nós temos que ter. A epígrafe, o subtítulo desse texto, ele diz o seguinte: o perigo da apostasia, advertência contra a apostasia. O que é apostasia? Largar a fé. Ou seja, largar a fé. Ou eu poderia fazer um acréscimo aqui, não que eu estou acrescentando nada à Bíblia, não é isso. Mas esse subtítulo, ele não está na Bíblia. Esse subtítulo, alguém colocou aqui porque achou que o texto está dizendo sobre isso. Então, já que não está na Bíblia, eu quero dar um outro subtítulo. Eu poderia colocar o subtítulo assim, ó: o perigo de se ter a fé dos demônios. O perigo de se ter a fé dos demônios. Bíblia, não estou entendendo. Vamos para a palavra então, que a gente vai tentar entender. Nós podemos correr o risco de ter a mesma fé dos demônios. Tiago, inclusive, fala sobre isso. A gente vai, se eu esquecer disso, vocês me correm, vocês aqui, ó, vocês estão responsáveis por me lembrar. E a fé dos capeta? Me lembra aqui, vocês têm que me lembrar. Porque talvez eu tenha TDAH, eu esqueça que eu ia falar isso. Nós, né? Tu não conto contigo então, tá? Então assim, e a fé dos demônios? Tu falou que ia falar e não falou. Vocês me lembram, hein? Estou contando com vocês. Hebreus, capítulo 11, vamos lá, versículo 11 do capítulo 5. O autor ou autora começa dizendo o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender. Por que vocês se tornaram negligentes para ouvir? Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando do quê? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, versículo 14, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Gente, texto muito duro que nós estamos lendo aqui. A carta aos Hebreus provavelmente é um sermão que a gente está lendo. Um sermão que era pregado na igreja primitiva, nessa região, para essa audiência. Talvez a gente estivesse lendo um sermão aqui. E nessa parte do sermão, o autor ou a autora está dizendo o seguinte: olha, eu teria muito mais coisas para dizer para vocês. Imagina, a gente está ouvindo de alguém que é inspirado por Deus. Os autores bíblicos inspirados por Deus, ou seja, perpassados pelo Espírito de Deus. Gostaria de falar muito mais dessa igreja, mas não pode. Ele gostaria de falar muito mais coisas difíceis. Gente, vamos lá. A carta aos Hebreus é uma das mais difíceis de entender do Novo Testamento. Agora eu fico pensando, se ele estivesse escrevendo para uma galera madura, o que viria nessa carta? Se já do jeito que ela está já é difícil, imagina se ele tivesse na liberdade para poder escrever muito mais. Bem, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês se tornaram
preguiçosos para ouvir. A palavra negligente aqui pode ser traduzida também por preguiçosos. Quem são esses preguiçosos? Esses leitores aqui desse sermão são uma segunda geração de crente. Ou seja, a gente tem aquela galera que foi evangelizada por apóstolos ou pessoas próximas aos apóstolos, e agora já é uma segunda geração de crente. Essa segunda geração parece que já não está mais tão cheia do Espírito, queimando. Parece que essa segunda geração já não está tão apegada aos princípios elementares. Perceba que o erro deles aqui, de acordo com esse sermão, é que eles estavam preguiçosos para ouvir. Ai, gente, é palavra. Não. Chato. A gente não dá. Aí alguns até já não querem mais congregar tanto, que lá no capítulo 10 ele vai falar assim, olha, não deixem de congregar. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, vocês se tornaram preguiçosos. Vocês não estão crescendo e evoluindo. Perceba, o versículo 12, ele nos dá a entender, se pode colocar na tela por gentileza, não sei se aparece, não aparece, está tudo bem. Versículo 12, ele dá a entender o seguinte, que há um processo de crescimento, de maturidade, de amadurecimento, de crescimento intelectual mesmo. De um crescimento, de um entendimento do que você acredita. De nada adianta o seu coração queimar por Jesus, se o seu cérebro não trabalha para a glória dele. Não dá para só a gente sentir um frio na barriga e não ser aguçado no nosso intelecto, para a glória de Deus. Quem fez o cérebro foi Deus, e foi feito para ser usado, e a gente precisa forçar. Gente, olha só, olha o que o autor, eu não estou inventando nada aqui. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, ou seja, o autor está dizendo o seguinte, galera, vocês estão crentes e já estão um tempo na caminhada. Vocês já estão um tempo. Já era para vocês estarem ensinando a outros. Mas ainda agem como crianças espirituais. Bíblia, acho que tu não entendeu o público que está aqui nessa tarde. Nós somos jovens. Nós estamos cheios de energia. Show! Glória a Deus! Só que se vocês não enveredarem seriamente pelo caminho da palavra, serão como os destinatários dessa carta. Está entendendo? Se não se dedicar, Bíblia, mas eu já me dedico. Então essa palavra para você dizer, para você continuar então. Só que nós temos cada vez mais pessoas que não se dedicam de coração à doutrina dos apóstolos, que não sabem explicar a razão da sua fé. A maioria dos cristãos não sabe explicar o Natal. Nasceu o Salvador, menino Jesus. Tá, e por que ele nasceu? Para nos salvar. Mas por que ele teve que nascer? Aí já começa a complicar um pouco. Por que Deus não pôde ele não é Deus? É. Ele não podia perdoar todo mundo lá do céu? Podia. Por que ele teve que se fazer homem? Aí já começa a dar um... Entendeu? A gente não sabe explicar por que Deus teve que se fazer homem. Por que ele teve que se fazer um de nós? Talvez agora isso facilita um pouco você começar a pensar. Mas são perguntas básicas. Perguntas básicas. Essa galera aqui, estou falando deles aqui agora, eles não estavam mais se importando com o conteúdo da fé deles. Eles não estavam mais se importando. Ou seja, eles pararam. A gente aprendeu esse básico aqui, tá bom. Agora deixa a gente aqui. A gente não quer mais saber, não quer mais se incomodar. Porque a gente já sabe o básico. Se acomodaram, se tornaram preguiçosos para ouvir. É claro, porque na teologia bíblica, o ouvir não é só ouvir e aprender um monte de conteúdo. Não. Ouvir, sempre que você ler na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo também, porque é na cultura hebraica,
O ouvir, ele é sinônimo de praticar. Como é que você ouve uma coisa dessa e não pratica? É meio que inconcebível na mentalidade. Ouvir é praticar. Se você ouve, se você entende, você deveria caminhar para a prática. Claro que às vezes tem um abismo entre o que você sabe e o que você faz. Mas na cultura bíblica, ter uma nova mentalidade é ter uma nova atitude. Ter uma nova mentalidade é ter uma nova atitude. E é para isso que a gente seguia. E para ter uma nova atitude, precisa ter uma nova mentalidade. E uma nova mentalidade, ela vem como? Ao se entregar a Cristo e ao caminhar na doutrina dos apóstolos. Entender a nossa fé, a razão da nossa esperança. Por quê? Quanto mais eu entendo da minha fé, mais eu me comprometo com ela. Galera, quando um missionário, quando a turma do Luca, essa galera se aventura nos países por aí, correm perigo muitas vezes. Por que um missionário aceita ir para um lugar onde está tendo perseguição? Por exemplo, eu tenho amigos que estão lá em Burkina Faso, na África. A 80 quilômetros da casa dele, a galera está sendo morta, está sendo, perseguida. O que motiva um missionário, uma missionária? O que motiva as pessoas a anunciarem? Elas acreditam muito naquilo. Elas acreditam de tal maneira que elas aprenderam e elas se comprometem. Então, aprender sobre Deus não é só adquirir um conhecimento, mas é se comprometer com Ele. Só que é o seguinte, percebam que é possível estagnar na fé. Porque o versículo 12 está dizendo o seguinte: olha, a essa altura vocês já deveriam ser mestres, mas ainda são crianças e precisam de leitinho. Não dá para evoluir com vocês, porque vocês pararam. Vocês estão negligenciando a doutrina dos apóstolos. Vocês não sabem explicar a fé de vocês. Vocês não sabem porque vocês acreditam. Vocês não sabem. Nós precisamos novamente ensinar os princípios elementares da palavra. Gente, isso aqui é muito triste. Porque quando você não se compromete a entender a palavra de Deus, a missão é comprometida. Quando você não se compromete a entender a palavra de Deus, a missão é comprometida. E qual é o objetivo da nossa vida enquanto igreja? Missão. A nossa vida é missão. E nem todos nós vamos para o outro lado do muro, do mundo, mas todo mundo tem que ir para o outro lado do muro. Vocês são missionários, missionárias do cotidiano. Talvez você nunca vai ter uma vida agitada como a do Lucas, se acompanha nas redes sociais e tal. Talvez a sua vida nunca seja como aquela. Ou dos outros que passaram por aqui, que contam histórias. Talvez você nunca tenha uma história mirabolante para contar em algum lugar. Não. Talvez você nunca vá fazer uma missão transcultural. Talvez nunca aconteça isso com você. Agora, com certeza, você é um missionário, uma missionária do cotidiano. E para isso precisa estar preparado. E como que a gente se prepara? Com oração e palavra. É o que a gente canta com as crianças. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É básico. Só que a Bíblia, gente, não é um livro fácil. A Bíblia não é um livro fácil, ele é complexo. Ele é complexo, tem coisas básicas que uma lavadeira vai entender. Mas a gente não pode ficar nessa simplicidade, falsa simplicidade muitas vezes. Não, porque é simplicidade, eu sei o simples. A gente utiliza muitas vezes, né? A irmã Maria, não, a irmã Maria é uma bênção. O irmão José, não, olha aqui, homens e mulheres de Deus, e são simples, não sabem nada de teologia. A gente fica utilizando essas pessoas como exemplo, só que a gente também nem ora como elas. A gente nem ora como elas e também não estuda. Mas não, eu não preciso estudar, porque olha lá a irmã Maria, o irmão José, são pessoas simples e não sabem nada de teologia. Ai, teologia é chato, esfria o crente. Só que quem disse que eles são exemplo para nós em tudo?
Às vezes são pessoas simples que nem foram alfabetizadas direito. E glória a Deus, porque são pessoas que oram muito e a gente vai lá pedir oração por eles, para eles. Mas, se nós temos condição, Deus nos deu Gente, o nosso cérebro que Deus nos deu não é só para ficar tentando interpretar meme. É para a gente ficar, o quê? Interpretando as escrituras. E nós precisamos de cada vez mais jovens, homens e mulheres que estão o quê? Comprometidos com a palavra de Deus. Por quê? Porque é ela que a gente anuncia. É ela que a gente anuncia. É a palavra. E como é que nós vamos evoluir se a gente fica negligente como essa galera aqui? Porque percebam qual é a consequência que o pregador aqui, a pregadora está dizendo. Olha, vocês, estou falando deles aqui, vocês estão negligentes. Vocês estão precisando de leite, né? A gente precisa ensinar tudo de novo. Nós somos pais de 2 crianças. Uma delas tem 11 anos. A gente ama os nossos filhos. A gente ama. Só que olha, tem hora que dá vontade. Assim, sabe quando você fala 3 vezes a mesma coisa e como é uma criança, vai lá e não faz direito, ou não faz. Milena, tu já fez isso? Ai, mas tu já falou 3 vezes. Às vezes a gente berra. E tudo bem. Vai lá fazer! Tá bom. Tem que ensinar, ensina de novo. Mas é criança, a gente respeita, a gente entende. Às vezes tem vontade assim de... mas a gente segura na mão de Deus. Paciência. A Xanda tem mais paciência também. Eu tenho bem pouco, a minha acaba rápido, inclusive. Mas assim, tem hora que até ela perde a paciência. Por quê? Porque cansa ficar ensinando a mesma coisa. E vai e ensina, só que é uma criança, a gente sabe, o cérebro está em desenvolvimento, né? Então a gente tem que entender, vai chegar a adolescência, é isso, até os 21 anos, a gente vai ter que lidar com algumas coisas ainda. Que o cérebro está se formando e tal, aquela coisa toda, a gente vai educando, mas tem hora que cansa, ensinar a mesma coisa sempre. Já escovou o dente? Já fez aquilo? Já, entendeu? Eu quando eu vi o preço do dentista, eu falo, não, eu vou incentivar todo dia a escovar o dente, é muito caro o dentista. Então a gente incentiva, mas a vontade é, quer saber, mano, deixa eu dormir com o dente sujo mesmo, porque todo dia tem que falar, já escovou o dente? Já escovou o dente? Já tomou banho? Já escovou o dente? Todo dia, já tomou banho? Já escovou o dente? Já tomou banho? Já escovou o dente? Só que é uma criança, cansa ensinar todo dia a mesma coisa, só que a gente faz por quê? Porque a gente tenta ser pais responsáveis, e o dentista está muito caro. Então o que acontece? Agora traz isso para a vida espiritual. Imagina a liderança dessa comunidade. Nossa, de novo a gente está lidando com isso? De novo, vocês não avançam. A essa altura, vocês já deveriam ser mestres. Mas vocês não avançam, vocês se tornaram negligentes, preguiçosos. Qual é a consequência disso? A consequência disso é o quê? É que vocês não têm o quê? Experiência no ensino da justiça. Ou seja, como vocês viverão uma vida justa e ensinarão uma vida justa se estão negligenciando aquilo que é básico? Vocês estão negligenciando aquilo que é básico, não vão saber como praticar a justiça, uma vida de um justo. Vocês estão negligenciando o básico. A consequência é o quê? Vocês não vão saber ensinar a justiça. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, e o alimento sólido é para os adultos. Como que se torna adulto, então, espiritualmente falando? Como que se amadurece espiritualmente falando? Qual é o caminho para o crescimento espiritual? Já falei, leia a Bíblia e faça a oração. Só que é o seguinte, Só que é o seguinte, não é uma coisa muito gostosa. Deixa eu tentar dar um exemplo bem claro. Todos vocês estão aqui, eu imagino que quase 100%, por vontade própria. Vocês compraram o ingresso, estão aqui, sabem como o evento funciona, conhecem o line-up, tem um cara dormindo ali já, mas normal, acontece, tá? O que acontece? Todo mundo querendo saber quem está dormindo, né? Até vocês deram uma acordada agora, né? Chamei a atenção de vocês, tá? Vocês estão aqui, vocês estão animados e tal, por que está acontecendo. E aí vocês vão sair daqui, entendeu? Chutando Satanás, é isso. É assim, ó. Vocês vão sair daqui
cheios, transbordantes, animados, encorajados. Porque vocês estão ouvindo pregadores que vocês gostam, pregadoras, bandas. Então vocês saem daqui quase meio que flutuando. Mas semana que vem é a igreja de vocês, a família de vocês, a escola de vocês, o trabalho de vocês, a rotina de vocês. Aí é lá que todo esse compromisso precisa gritar alto agora. Porque aqui, irmão, aqui estamos juntos. Aqui tem 5 pegando fogo, vai pegando fogo em todo mundo. E aí nós saímos, e é bom nós termos isso, tá? É bom a gente ter esses oásis e sermos cheios e, sabe, saímos aqui motivados. Glória a Deus, a minha vida foi muito impactada por retiros, por congressos. Glória a Deus por tudo isso. Só que é na rotina do dia a dia. Porque Satanás, ele nem está aqui agora. Ele está longe daqui. Tá, os demônios, está tudo longe daqui. E a gente nem é o Marco Feliciano para orar para eles saírem. Nossa, essa piada é muito ruim, mas enfim, tá? O Satanás está longe daqui. Sabe onde ele está te esperando? Na segunda-feira. Ele deixa o final de semana tranquilo. Não, agora ele está lá, cheio. Usando a linguagem do C.S. Lewis, eles estão lá na casa do inimigo. Então, se eles estão lá na casa do inimigo, tá tudo bem, lá eu não vou ter chance agora. Se bem que algumas igrejas ele tem bastante entrada, mas não é o caso aqui agora, tá? Então o que acontece? Ele fica de boa. Aí ele sabe que vem a segunda-feira. Aí vem aquela rotina, aquela aula chata, aquele emprego chato, que é a rotina. 80% dos brasileiros não gostam dos seus empregos. E talvez seja o seu caso. Aí é lá que o diabo começa a agir, a plantar coisa na sua cabeça, no seu coração. É lá que você precisa começar a ter a maturidade. Sabe por quê? Porque a maturidade na fé, ou seja, se tornar um adulto espiritual, os quais, versículo 14, os quais pelo exercício constante, é disciplina, galera. É disciplina. Não é por emoção. É disciplina. É disciplina. Não é movido pela emoção. Tem gente que ama academia. Eu fico de cara com essas pessoas. Como é que alguém pode amar a academia? Eu odeio. Porque libera endorfina. Mentira, só cortisol aqui. Não libera nada. Entendeu? E eu negligencio um pouco a minha vida na academia. Vocês podem ver. Tenho tetas. Eu uso preto por causa disso. Tá? Então o que acontece? Eu negligencio. Vou uma semana, falto 2. Aí comecei natação agora com a minha filha, porque daí tem a motivação para dar o exemplo para ela. Começamos a natação. Já faltei uma semana, mas eu estava viajando. Mas é isso, eu dou uma negligenciada. Ao negligenciar a minha vida fitness, eu tenho consequências fatness. Ao negligenciar a minha vida fitness, eu tenho consequências na minha saúde. Eu não sou uma pessoa obesa, mas posso pegar diabetes, entende? Colesterol. Então a gente tem que maneirar na alimentação. Então a gente vai cortando um pouco o açúcar, né? A gente vai tentando comer um pouco melhor. Porque não é uma questão, eu não quero ser bonito esteticamente e bater foto sem camisa na frente do espelho e dizer tá pago. Ridículo, entendeu? Ridículo. Mas aqui não é uma questão só de estética. A estética é a consequência, é saúde mesmo. Se a gente não fizer exercício físico, vai cair, vai ser velho e vai cair. Entendeu? Porque precisa malhar, perna principalmente. Entende? É algo importante. Não é algo, ainda que o apóstolo Paulo fala que tenha pouco proveito, mas ele não está dizendo que não tem proveito nenhum. Só que a galera naquele tempo andava pra caramba, né? Fazia muito exercício e tal. Nós não. A gente passa o dia inteiro olhando para uma tela de computador ou de celular, sentado, ou corre atrás do ônibus, ou anda um pouco. Entende? Elevador, escada rolante. Tem gente tão vadia nesse mundo que tem aquelas esteiras em aeroporto que é para quando você está atrasado, para você andar mais rápido. A galera para naquela esteira, tipo escada rolante. Fica a dica se você for no aeroporto, não seja essa pessoa. Quer parar? Fica à direita, por favor, tá? Ou seja, a gente está assim, negligencia e tem consequências.
Tem consequências negligenciar uma alimentação, exercício físico. Você vai ter consequências. É inevitável. É inevitável. Então, no mundo espiritual, na vida espiritual, é a mesma coisa. O autor está dizendo, olha, como que a gente se torna adulto espiritualmente? Os quais, pelo exercício constante, a vida com Deus, a vida de maturidade, a vida diante da palavra, a vida diante dos irmãos, é um exercício constante. Não é quando tem vontade. Gente, não dá para servir a Deus só quando a gente tem vontade. Não dá para a gente fazer as coisas para Deus só quando a gente tem vontade. Vocês compreendem isso? Não dá para servir. É porque eu não sinto mais vontade de orar. Olha, faz um tempo que eu não sinto. Por isso eu não oro? Nós não podemos ser como esse mundo que é movido pela emoção e só faz se está sentindo no coração. Nós não somos o povo que faz o que está sentindo no coração. Nós somos o povo que obedece o que está escrito. Tem uma diferença. Eu vou repetir. Nós não somos o povo que fazemos o que sentimos no coração. Nós somos o povo que obedece o que está escrito. Essa é a nossa marca. Porque você vai sair daqui sentindo um monte de coisa no seu coração. Você vai sair daqui sentindo um monte de coisa no seu coração, que vai evaporando com o passar dos dias. E normal, você é uma pessoa normal. Por isso que, independente do que você está sentindo, você precisa saber o que está escrito, porque é isso que vai te motivar a obedecer. Obedecer o que está escrito. A fé dos demônios, o pessoal aqui está conversando, é porque estão me lembrando aqui, tá? O que acontece? Os demônios, eles também acreditam em Deus. E não só acreditam, Tiago vai dizer, estremecem. Os demônios sabem que Deus existe. Sabem, inclusive, que Deus os criou. Tiveram contato com Deus nas regiões celestiais, talvez ainda tenham, não sabemos. Mas, percebam, eles acreditam que Deus existe. Os demônios, eles têm fé. É uma fé demoníaca. Qual é a fé dos demônios? Eles acreditam que Deus existe. Então, nós podemos ter uma fé exatamente como a dos demônios. A gente acredita que Deus existe, mas vive como se Ele não fizesse a mínima diferença na nossa vida. Isso é a fé dos demônios. Os demônios sabem que tem o juízo final para eles. Sabem que vão queimar no lago de fogo, ou seja lá como a gente interpreta aquilo. Eles sabem que não há salvação para eles. E eles continuam sendo inimigos de Deus. Eles continuam agindo contra o povo de Deus. Mas eles acreditam que Deus existe. E nós podemos ter uma fé exatamente como a dos demônios. Ou seja, nós acreditamos que Deus existe. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nela contém as instruções para nós o quê? Vivermos como povo de Deus. Contém a revelação de Deus. Não é o manual do fabricante, como dizem, né? Não, a Bíblia não é um livro de manual. Eu tenho que ler aqui e aí eu tenho que viver o que está aqui. Eu tenho que viver o que está aqui, mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia é uma história de amor. A Bíblia é uma história de um povo que está sendo construído para manifestar que existe um Deus, para mostrar que existe um Deus. E nós somos o quê? Enxertados nessa história. Por isso que eu preciso conhecer essa história. Por isso que eu preciso me comprometer a saber o que está escrito aqui. Que história esse livro está contando? 66 livros para quê? Por que 66 livros? Que história que é essa da qual dizem que eu faço parte? Afinal, se eu sou filho de Abraão, por meio de Cristo, quem foi Abraão? Qual é a promessa para Abraão? O que Deus está começando em Gênesis 12? O que Deus está fazendo? O que era para Israel ter feito e ainda não fez, e a igreja está fazendo?
Que história que é essa que eu estou inserido? Nós vivemos uma história dentro de uma narrativa. Nós estamos aqui para contar uma história. Nós somos a carta que Deus está escrevendo para esse mundo ler. Só que o roteiro não é nós que escrevemos, Ele já escreveu. Ele já escreveu em sua palavra. Por isso nós precisamos o quê? De um exercício constante para nos tornarmos o quê? Aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Assim ele termina esse trecho. Nós o quê? Precisamos estar aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Gente, olha só, Ele está nos conclamando a fazer o quê? A deixemos os ensinos elementares, ou seja, galera, a gente precisa avançar no conhecimento bíblico teológico. A gente precisa entender a razão da nossa fé. Tem uma coisa que eu acho muito legal nos Mormons. Aquela galera que anda, deve ter aqui em Curitiba, né? Estão de camiseta branca, mochila nas costas. Eu não sei se eles param, porque eu só vejo eles andando. Nunca vi eles parados. Mas tá assim, tá de 2 em 2, galera andando, mochilinha nas costas. Mas a história é um pouco legal, porque essa galera, eles saem do ensino médio e eles vêm para cá para fazer missão. E eles pagam do próprio bolso deles. Eles estudam a doutrina deles. Tanto que você vai conversar com um bom, o cara manja, ele vai citar um monte de coisa, vai dizer por que a religião dele, o jeito deles entenderem, os escritos. Ele sabe explicar a fé dele. Ele sabe defender a fé dele. Ou vocês acham que eles não estudam os argumentos cristãos e como responder os argumentos cristãos? Eles sabem. Eles se dedicam. Eles sabem explicar o porquê que eles acreditam naquilo que eles acreditam. E eles são motivados ao quê? Olha, a gente gosta tanto desse rolê aqui, que a gente quer que vocês sejam também. Porque quando nós gostamos de uma coisa, nós divulgamos ela. Quando nós somos encantados por uma coisa, nós divulgamos essa coisa. Nós falamos. Você precisa ler isso, você precisa assistir essa série, ouça essa música, veja esse anime. Olha essa roupa, olha esse tênis. Olha esse Deus. Olha esse Deus. Todos nós precisamos ter uma experiência com Cristo. Um encontro com o Cristo da palavra. Precisamos sentir a presença de Deus. Isso é muito bom. Agora, percebam que o autor aos Hebreus está falando para nós aqui. Olha, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. Não dá para ficar só no leitinho. Não dá para ficar só naquilo que é básico. É preciso avançar nas Escrituras. É preciso avançar. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito das cerimônias. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, a gente não abre mão de algumas coisas, mas a gente precisa avançar. Vocês precisam entender o que Jesus Cristo fez na cruz. Vocês precisam entender o Evangelho e o que o Evangelho causa em nós. Quais são os frutos do Evangelho? Nós precisamos avançar. Não dá para ficar só no leitinho espiritual. O que é triste, meus irmãos, o que é triste, minhas irmãs, é que esse problema não é só dessas igrejas aqui, que estão lendo esse sermão. Paulo enfrenta isso também com os coríntios. A galera de Corinto, ela era carnal. Olha só, era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Muito da nossa teologia sobre dons espirituais, o falar em línguas e tantos outros dons, nós aprendemos lendo a carta de Paulo aos Coríntios. Era uma igreja carismática, uma igreja cheia do poder de Deus.
A gente lê, era uma igreja que tinha muitos dons acontecendo ali, mas era uma igreja sem caráter. Olha que loucura. Era uma igreja sem caráter. Era uma igreja que Paulo se refere a eles como carnais. Vocês são carnais. E eu tenho que vir com um leitinho espiritual para vocês, ou seja, as coisinhas básicas. Porque vocês são carnais e isso tem causado divisão entre vós. E eles são assim por quê? Porque não se dedicavam de coração à doutrina dos apóstolos. Eles não se dedicavam. Eles estavam mais preocupados em mostrar quem tinha mais poder. Inclusive tinha galera que se achava assim, ó: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Engraçado que Apolo nem queria mais visitar eles, né? Estava já até as tampas com a galera lá, né? Ou seja, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Aí tinha galera que se achava: eu sou de Cristo. Esses eram os pneumáticos, os cheios do Espírito. Se achavam os melhores. Mas era uma galera que permitia um monte de coisa errada na igreja. Estavam discutindo um monte de coisa. Não estavam preocupados em crescer na doutrina dos apóstolos. Paulo tem dificuldade com essa igreja, ao ponto de que ele chega a escrever pelo menos 4 cartas para essa igreja. 4 cartas, mas na minha Bíblia só tem 2. 1ª e 2ª Coríntios. Então, a nossa 1ª Coríntios é a 2ª e a nossa 2ª Coríntios é a 4ª. Não entendeu, né? Tá tudo bem, fica tranquilo. Acredita em mim. Paulo trocou pelo menos 4 correspondências com essa igreja. 4. Pais da igreja escrevem para a igreja de Corinto depois, se não me engano, Crisóstomo. E aí a gente percebe que a igreja continua com os mesmos problemas. Por quê? Porque crescer dói. Crescer dói. Ter uma informação exige comprometimento. Porque se eu tenho só informação pela informação, quão vazio eu serei? Eu posso ser cheio de conhecimento e vazio. Se eu não tiver amor, inclusive, como Paulo fala em 1 Coríntios 13. Eu posso ser cheio de informação e vazio. Mas eu posso ser cheio de questões espirituais e dons espirituais e me faltar também o conhecimento, a doutrina e a devoção. Eu posso ter muitas experiências com Deus, mas não sei explicar a minha fé. Eu posso manifestar dons espirituais, mas não saber explicar a minha fé. E nós precisamos saber o porquê acreditamos no que acreditamos. Não dá para a gente vir só com essa ideia: não, isso aí é sobrenatural. Não. Algumas coisas nós precisamos saber explicar. Outras, é óbvio, nós abraçamos o mistério. Ninguém consegue provar a existência de Deus. Assim como também ninguém consegue provar que Deus não existe. Só que nós temos um livro que é maravilhoso, que conta uma história e que está a todo momento falando de si mesmo. Olha, meditem na minha palavra de dia e de noite, perseverem na doutrina dos apóstolos, saiam do leitinho, avancem na maturidade. Gente, maturidade na Bíblia é o que? Estar pronto para. É saber a sua finalidade. É saber o porquê você existe. É saber que aquilo que você acredita faz diferença na sua vida. Então sim, nós precisamos o quê? Precisamos ter maturidade. E ela acontece como? Ela acontece quando nós nos exercitamos espiritualmente. E aí é o exercício espiritual mesmo. Bíblia, onde é a academia do exercício espiritual? Onde é a academia do exercício espiritual? A sua igreja local, o seu quarto, o seu grupo. É nesses ambientes que você vai crescer espiritualmente. Uma comunidade. O pessoal me pergunta muito: Bíblia, por onde eu começo a estudar teologia? Na sua igreja local. Como a sua igreja local acredita no que acredita? Toda igreja bíblica, toda igreja que está comprometida com a palavra de Deus, ela vai criar ambientes para estudo continuado da palavra de Deus. Ontem foi dia 31 de outubro. Comemorando o quê?
Halloween, tá certo? A reforma protestante. Glória a Deus por Martinho Lutero, que desafiou o homem mais poderoso do mundo naquela época por amor à palavra. Aliás, o próprio Lutero diz o seguinte: olha, gente, eu não fiz nada, a palavra fez tudo, eu só preguei a palavra fez tudo, e ela é poderosa mesmo. Ela é poderosa. E a grande herança da reforma protestante, né, da reforma é o quê? É o estudo continuado das Escrituras. Antes da reforma, eram textos soltos, eram coisas soltas, e ainda em latim, a galera nem entendia nada. Não, a partir da reforma, isso não. Vamos falar a língua do povo. E outra, estudo continuado das Escrituras. Por quê? Porque nós só podemos ser povo de Deus se conhecermos o Deus da palavra. Nós só podemos ser povo de Deus. Então o que acontece? Toda a igreja preocupada com a maturidade espiritual promove estudo continuado das Escrituras. Isso é básico numa igreja cristã. Isso é básico. A igreja primitiva era assim. Depois foi se perdendo. A reforma resgata isso. Estudo continuado das Escrituras. Gente, isso aqui é quase um poço sem fim. Isso aqui é um mar, é um oceano de sabedoria. Eu estou há 20 e poucos anos estudando teologia. Sei lá, perdi as contas. Eu estou desde 2001 estudando teologia. Estou burro ainda. Glória a Deus pelos meus amigos. Eu conheço gente muito inteligente, crente. Nossa, meu Deus do céu, eu sou muito privilegiado. Eu gravo podcast com as mentes mais brilhantes desse país. Gente crente, temente a Deus. E eu fico de cara, como eu ainda tenho coisa para aprender. Só que ao mesmo tempo, aprendo com a minha filha de 11 anos também, que é como Deus faz. Entendeu? É esses ambientes, é a igreja local. Aprendo com a minha igreja local. Aprendo com os meus irmãos, com os meus amigos. Sempre trocando o quê? Trocando vida com Deus. É na igreja local. Então comece na sua igreja local. Comece a se preocupar com o ensino continuado das Escrituras. Eu digo mais. Se você não tem uma Bíblia de estudo ainda, vai ser o seu presente de Natal. Pai, mãe, cuidador, tia, avó, não sei quem cuida de você, ou você mesmo, talvez você já trabalhe. Você vai comprar uma Bíblia de estudo para você nesse Natal. A minha editora é a Thomas Nelson, recomendo bastante. Mas de verdade, a Bíblia de estudo Thomas Nelson é a melhor em língua portuguesa hoje. Tem a introdutória, que é mais barata, que é boa também. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai começar a se movimentar e entender a palavra de Deus. Você vai começar a se preocupar e entender qual é o drama da Escritura. O que Deus está encenando aqui nesse mundo e do que eu faço parte? Onde eu faço parte? Ô gente, agora que eu me dei conta, eu estou olhando para o relógio errado. Já acabou faz quanto tempo aqui que eu estou enrolando já? Mentira, não, estou 40 minutos. Que quando começa a doer minha barriga é porque já deu os 40 minutos. Eu estava olhando para o cronômetro errado, foi mal, gente. Que agora é 17h22, né? Ou seja, foi mal. Eu estava olhando, mas a gente está crescendo ou decrescendo? Eu não estou entendendo. O cronômetro já estourou faz tempo. Quanto tempo que eu passei do vermelho ali, gente? Vocês sabem? 5 minutos? Mas acabei. Vocês entenderam? Tamo junto. Glória a Deus. Vamos mergulhar na palavra? Cheios do Espírito e cheios da palavra. A palavra na ponta da língua e cheio no coração. Conheçam as Escrituras, gente. Conheçam as Escrituras. Perseverem de coração na doutrina dos apóstolos para a glória de Deus, em nome de Jesus.